Eu sou o Thiago Barbosa, sou publicitário, roteirista e diretor. Na obra de documentário das embarcações, ela é um curta que aborda sobre as embarcações artesanais do Maranhão, com foco nas figuras proeminentes que trabalham com artesanato de embarcações, que são os carpinteiros navais. Nas minhas pesquisas para encontrar um assunto de documentário, eu me deparei com a questão das embarcações artesanais e seus processos de criação. O que me chamou a atenção é porque eram pessoas muito simples, que vivem em comunidade e que elas construíam suas embarcações sem uma formação específica. Então essa excepcionalidade me atraiu para buscar o tema. E nas minhas pesquisas eu acabei chegando em Luiz Felipe Andrés, que realmente foi uma figura extremamente relevante para viabilizar e para ajudar a manter esse conhecimento tradicional que é muito forte aqui no Maranhão. Vale lembrar que inicialmente é um projeto de longa-metragem de documentário, então eu tive que enxugar o assunto e para isso eu usei um recorte específico, que foi justamente priorizar o estaleiro escola, a questão do estaleiro escola, né? E no processo de gravação foi um processo muito bom, mas teve que ser uma equipe bem enxuta, justamente porque o recurso era bem limitado, né? E uma das coisas que estava no planejamento, mas que acabou não dando certo, foi o próprio falecimento do Luiz Felipe Andrés, que foi uma fatalidade, né? E eu tinha conversado com ele, inclusive, no processo, e eu queria muito que ele participasse. Inclusive, uma coisa que ele falou, Thiago, eu nem faço questão de aparecer, eu quero que você mostre os profissionais, os carpinteiros navais, quem trabalha aqui no estaleiro, eu nem faço questão. E, infelizmente, ele veio a falecer, né? Então, meio que ficou com uma homenagem também para ele, e por isso também o recorte gira muito em torno da figura dele, mesmo sem ele aparecer. E tecnicamente a gente usa a trilha sonora, por exemplo, ela é bem, digamos que saudosista, meio com um tom um pouco nostálgico, justamente para mostrar essa questão da memória. Um dos grandes desafios foi justamente dirigir, porque assim, eu não tenho tanta experiência na direção. Eu já dirigi um curta-metragem, né, em 2018, que foi uma realização minha mesmo, né? Foi um pequeno obstáculo, mas que é um obstáculo bom, que aí você aprende, né? Você aprende o ofício. Por que pareça, antes eu tinha uma visão muito romântica da ficção, de que não precisa pesquisar. Você vai criar uma história, vou criar uma história que tem um personagem que é um bombeiro, não necessariamente preciso saber do mundo dos bombeiros, né? É a visão antiga, né, que eu tinha. Mas o documentário mostrou que você tem que ir a fundo no assunto. Mas é só uma ficção. Não, mas você tem que saber todas as nuances dos seus personagens, da trama, né? Então, esse documentário me ajudou muito a ter essa perspectiva de profundidade no assunto, para que justamente eu conseguisse trazer um recorte fiel ao que eu realmente queria, né? E para vocês que estão aí assistindo a TV UFMA, eu convido a assistir a obra Embarcações. Pega a pipoca e bom filme! Minha relação com o estaleiro escola começou no ano de 2006, né? Quando eu ainda navegava aqui na Baía de São Marcos, né? Fazendo minhas travessias ao Alcântara, Guimarães, São Luís, que eu fazia essa rota, né? Transportando mercadoria. Tinha um barco, foi quando o professor Felipe me conheceu e ele já, na verdade, já andava atrás de uma embarcação para comprar, para fazer parte de um projeto aqui da escola, né? Quando ele soube que o barco que ele estava interessado em comprar, tinha uma pessoa que tinha comprado, e ele começou a me caçar, literalmente,
pela beirada para negociar essa embarcação comigo, que é a Estandarte, né? E cujo nome é muito simbólico e emblemático também, o nome Estandarte, porque representa uma bandeira de destaque que vai à frente a uma tropa, uma coisa do tipo, né? Então, como se tratava de ser a última canoa costeira desse porte que tinha ainda aqui no litoral, e estava muito degradada ela, a ideia era ele comprar essa embarcação, trazer para o estaleiro escola e fazer uma reforma acompanhada pelos alunos e depois montar o projeto barco na praça. Então, assim que ele conseguiu me convencer a vender a minha ferramenta de trabalho, eu fiquei pensando como é que eu ia sobreviver agora e manter minha família, que era a minha ferramenta de trabalho, meu instrumento, né? O operário ele não pode se desfazer da sua ferramenta, sendo que ele precisa dela, a não ser que ele já tenha uma outra em vista para comprar ou uma outra função para ele desenvolver. Vendi a embarcação para ele, né? E, consequentemente, é tipo da coisa, ele comprou o barco, e agora? E o navegante? Né? Que eu não podia me vender para ele. Mas aí sim foi que veio a grande surpresa, ele me fez o convite para participar do projeto Estaleiro Escola. Eu vim justamente com essa função de ensinar as pessoas a navegar, a velejar, né? Porque aqui no Estaleiro Escola, como tem um curso de carpintaria naval que ensina os jovens a fazer uma embarcação, então o ideal que a direção da escola na época achou, no caso o professor Felipe, que era o diretor da escola, né? Ele achou interessante que a pessoa aprendesse a fazer a sua embarcação e em seguida ele mesmo fosse fazer o test drive nela, navegar. Como a gente está bem aqui situado às margens do Rio Bacanga, terminou de fazer a embarcação, a pessoa põe na água e vai lá. Testar o brinquedinho que ele fez, saber se realmente ele está apto a fazer uma embarcação para poder, quem sabe até vender no futuro para um possível cliente que aparecesse para ele. Então era onde eu entrava com o meu conhecimento de ensinar a pessoa a velejar, que uma das coisas interessantes é que a embarcação ela era feita, mas só que ela não ia usar propulsão de motor, era a vela. Esse que é o interessante, a gente usa justamente essa propulsão natural que a gente tem aqui, que praticamente não acaba mais, que é o vento, né? E que são técnicas que vêm desde 400 anos até os dias de hoje, que muita gente ainda explora ainda, que é a navegação à vela. Por mais que o motor atenda uma certa necessidade, mas a vela ainda também tem a sua eficiência na navegação daqui do Maranhão. Quando a gente vai lá no Porto Seguro pedir aquela peixada lá, a gente acha uma maravilha, misturado com camarão, aí vem os ovinhos de codorna dentro, aquela coisa toda, mas a gente não imagina que aquela peixada quem trouxe foi esse pescador, né? Então é isso aí que o Estaleiro Escola defende, além de ser cultural, é também a questão de fornecer o pescado, né, pra gente, né? Porque o cara que tem um barco que custa milhões, ele não tem interesse de pescar. O interesse dele é usar o barco dele para lazer, entendeu? Esse barco bem ali, ó. O cara vai... é só para lazer, aquela lancha ali. Então ele vai beneficiar só a família dele e os colegas dele. Uma embarcação dessa aqui não, ela beneficia todo o contexto, entendeu? Beneficia tanto o dono do barco, ele vai ganhar o dinheirinho dele, vai vender o pescado dele, quando vai beneficiar também outras famílias, entendeu? Relacionadas ao pescado. E outros fatores, diversos fatores. O conhecimento tradicional, também que não pode se perder, né? É um conhecimento empírico, que é passado de pai para filho. O cara nunca foi numa faculdade, nunca teve um curso superior, um papel, né? Mas a mente dele, na mente dele ele é o doutor, né? Porque ele entende, ele consegue transformar uma embarcação, fazer uma embarcação dessa para andar aí mar fora.
E a escola está aí, para que esse conhecimento não venha se perder, através da pesquisa do professor Luiz Felipe, que é o mentor aqui da escola, que Deus o tenha, né? Que ele faleceu há pouco tempo aí, poucos dias. Fez 10 dias, né? Acho que fez 11 dias hoje, eu acho. Ele que foi o idealizador desse projeto Estaleiro Escola, muitos anos atrás, entendeu? Aí ele tinha um sonho de criar uma escola onde o profissional ele viesse ser valorizado. O cara tivesse orgulho de dizer eu sou carpinteiro naval, porque muitos deles se aposentavam como lavrador. Entendeu? Como é que o cara passa a vida toda exercendo uma profissão linda, aí o cara na hora do papel, na hora de se aposentar, ele bota como lavrador, agricultor, aí é desonesto, né? Então o Estaleiro Escola veio para mudar essa realidade. E hoje é mais valorizada a profissão, entendeu? O jovem ele já tem mais procura, tem mais interesse. Ele vê que não é só a questão de que a embarcação vai buscar o pescado, não. Ele vê nisso aqui uma profissão também, entendeu? E uma geração de renda, entendeu? Vai ganhar a grana dele fabricando, ou então se ele não quiser fabricar, ele pode ter a própria embarcação para ele pescar. Aí vai gerando renda. O Maranhão, ele é pioneiro na questão da valorização de uma categoria e de uma embarcação regional, né? É o pioneiro em ter construído uma escola voltada para preservar esse conhecimento de um povo tradicional, né? Que é o pessoal da carpintaria e a questão da embarcação. Então ele é pioneiro nesse quesito, né? Então quando os visitantes chegavam, eles valorizavam muito, elogiavam pela iniciativa de estar preservando e zelando pelo conhecimento que estava ameaçado de desaparecer. Todo o trabalho que é desenvolvido aqui dentro do Estaleiro Escola, gente, além de ser uma capacitação profissional, também é um trabalho terapêutico, é um trabalho como é que eu posso dizer assim, de fazer uma limpeza da mente, de te deixar com a tua mente tranquila, relaxamento do corpo. Primeiro, as oficinas já te proporcionam isso, com o trabalho que elas desenvolvem. O espaço em si, a localização do Estaleiro Escola também já contribui muito para isso, porque você vê que é um espaço rodeado pelos manguezais, um ambiente tranquilo, que não tem interferência de barulho de nada, a não ser o barulho dos ventos e das águas aqui da Baía de São Marcos. Então, o lugar em si já é um espetáculo, né, que atrai as pessoas também por isso, não só pela questão do curso que é oferecido, mas o próprio local em si, eu acho que já faz com que a pessoa se sinta atraída por aqui.